Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nosso tema de hoje é projeção consciente e pacificação íntima. A gente vai debater um pouquinho sobre esse tema. Deixa eu me apresentar primeiramente, né? Eu sou André Borges, sou voluntário do IPC da instituição desde 2003. Então já tem 15 anos aí de voluntariado, docência também. Então, assim, o pessoal vai chegando aí, a gente vai conversando um pouquinho mais. Eu quero iniciar essa transmissão, aí dando boa noite aos nossos ouvintes aí, que tiraram um tempinho, né, numa quarta-feira, para escutar, pelo menos para pensar a respeito de pacificação íntima, o que vem a ser isso, se existe isso, né? Que assunto é esse? E também a relação disso com a projeção consciente, tá? Que é a saída fora do corpo. Ao longo da transmissão de hoje, eu vou explorar um pouquinho mais cada um desses assuntos. Mas eu queria trazer primeiro assim, o que vem a ser a pacificação íntima? De modo geral, de modo até certo ponto um pouco simplista, vamos dizer assim, pacificação íntima vem a ser aquela tranquilidade, aquele estado consciencial de serenidade, onde a consciência tem uma manifestação, toda manifestação que ela traz, que as pessoas enxergam, ela demonstra essa serenidade, essa tranquilidade, transparece isso nas ações, nos pensamentos, nas ideias que ela propõe. Então, tudo isso transparece essa pacificação, esse estado de paz, esse estado de serenidade. Agora eu pergunto, isso é possível? Vocês conhecem pessoas com essa condição, com esse estado, a todo momento, que tragam isso, que quando chega no ambiente, perceba que traz essa tranquilidade para as pessoas, além dela mesma? A gente está falando assim de pacificação íntima, de você ter essa condição, estar nessa condição. Entende? Então eu gostaria de fazer uma provocação, né, quem está nos assistindo. Por exemplo, buscar um padrão de referência. Eu gosto muito de trabalhar com padrões de referência que você consegue voltar, consegue evocar naquele processo onde você já esteve, que para você serve de referência. Então, eu gostaria que quem está nos assistindo procurasse lembrar de algum momento na sua vida, tá, até hoje, uma condição onde você esteve em plenitude, nessa tranquilidade, com essa satisfação íntima, independente do momento da sua vida. Pensar naquele momento, voltar nesse tempo, tá? E ver as características que existiam nessa condição de pacificação íntima. Tá? O que vem, então, à memória? E geralmente as pessoas trazem felicidade, traz um ânimo, né? Uma condição de energia, muita energia, satisfação íntima, tranquilidade, bem-estar, bom humor, uma série de características que traz essa condição da pacificação íntima, que a gente está traduzindo um pouco para pacificação íntima, fazendo essa analogia, essa associação. A gente vai ver que tem mais coisas relacionadas com pacificação íntima. Em geral, acho que vocês também vão pensar, vão concordar um pouco com essa ideia, as pessoas começam a lembrar um pouco da infância. Começa a pensar na adolescência, que era um momento bom da vida. Claro que tem pessoas que já continuam nessa condição de ter felicidade, ter satisfação, estarem bem, né, com a sua vida atualmente. O que isso remete? As pessoas naquela época poderiam alcançar ou alcançaram essa condição, eu estou trazendo por esse viés, pode ser que tenha outros também. As pessoas alcançaram essa condição de pacificação ou de satisfação, eu estou levando mais pela felicidade por enquanto, né, esse bem-estar, numa condição que foi provavelmente espontânea. A coisa aconteceu, o contexto da sua vida aconteceu, ela não pensou, não buscou, não construiu aquela felicidade, ela aconteceu. Ela foi vivendo a vida, né? E por algum motivo, ela passou de ano na escola com notas boas, e para ela causou um bom desempenho, né? Uma satisfação íntima, ela recebeu um presente que lhe agradou, ela conheceu uma pessoa que preencheu, né, que ajudou ela a ter mais satisfação,
conseguiu um emprego, né? Então, assim, já estamos aqui uma pergunta. Não, é um comentário. Não, um comentário. Da pergunta que você fez. Vem Jamil. Sensação muito boa. Jamil. Muito obrigado aí pelo comentário, Jamil. É verdade. É justamente isso. Essa pacificação, o que a gente está trazendo um pouco ainda, traz essa memória de satisfação, de um sentimento muito bom. Então, tem relação, sim, com a pacificação íntima, porque ela independe do externo. Até então, eu estou trazendo um pouco de situações que têm relação com o externo. Geralmente vem uma situação, vem um contexto, um encontro de destino, um novo emprego, um aumento, uma promoção. Tem muita relação com os contextos do nosso dia a dia. Tá? E aí traz essa condição de pacificação íntima, de felicidade, que eu estou trazendo até então. Em geral, eles são vivenciados espontaneamente. Tá? Então, assim, é possível que a gente tenha condições de buscar isso e de trazer isso e de vivenciar de maneira mais perene, mais sistemática, isso aí a todo momento, independente do contexto, das situações que acontecem no dia a dia. Essa é a questão, né? Então, por exemplo, a gente vem hoje está muito polarizado hoje em dia a sociedade. Não só aqui no Brasil, nós estamos aí num período, né, decisivo do país, que tem muita polarização, tem muito monoteísmo de ideias, né, cada um defendendo a sua verdade, e todos com a sua razão, porque cada um tem a sua verdade, né? Agora tem uma outra questão também, tem baixa tolerância a frustrações, baixa tolerância às opiniões alheias. Então, tudo isso aí acaba tirando a paz da pessoa, né, a tranquilidade da pessoa e, por consequência, acaba gerando conflitos entre pessoas. Então, eu estou trazendo assim, um panorama geral para a gente ver assim, a mistura, quais são as misturas que estão relacionadas, quais são os assuntos correlacionados com a pacificação, tanto aqueles que tiram a pacificação, quanto aqueles que vão promover a pacificação. Então, assim, a gente cria, ou as pessoas criam muita expectativa, tem altas expectativas em relação aos outros, e por consequência, também muitas altas expectativas em relação a si mesmos. Então, veja, você cria alta expectativa, a tendência, se aquela expectativa não é alcançada, né, vamos pensar aí, virar uma frustração. Com essa frustração, dependendo da condição da pessoa, né, daquela condição ali, ela pode ter uma frustração maior. E ela vai descontar com mau humor, com raiva, com belicismo, com uma série, ou até indo para outras linhas, bebida, tabagismo, drogas, né, tentando compensar aquela frustração. Então, esses são fatores que influenciam na pacificação. Uma outra coisa que a gente vê historicamente na humanidade, então a proposta da pacificação íntima é justamente isso. O contraponto é que, até hoje, a humanidade, se a gente pegar a história toda da humanidade, ela é calcada no belicismo, ela é calcada na violência. No entanto, mesmo com os avanços que a gente tem em termos da modernidade, da sociedade como um todo, a gente vê que a violência ela tem uma ineficácia total. Ela não conseguiu resolver. Pela violência, a gente não consegue resolver as coisas, não consegue resolver as questões. Você sobrepuja os outros, você sobrepuja uma civilização, você sobrepuja ideias, mas você não resolve. Então, é uma ineficácia. Enquanto que pela paz, pela pacificação, pela tolerância, pela compreensão, pelo entendimento, pela interlocução, pelo binômio admiração-discordância, você consegue construir, você consegue cooperar. Então, esses são os pontos aí que trazem, né? Então, das insatisfações pessoais, tá? Geram os conflitos interpessoais. Então, quer dizer, podem gerar, né? Nem todas as pessoas com insatisfações pessoais vão gerar conflitos entre outras consciências. Mas, em geral, ela fica frustrada com ela mesma. Tendo frustração consigo mesma, ela tem falta de pacificação. Ela não está plena, ela não está completa. Tá?
Tá tranquilo, gente? Tá todo mundo escutando bem e assistindo? Tá tudo certo? Nossa colega aqui, a Priscila, está auxiliando. Tudo tranquilo até aqui? Então, assim, esse é um panorama, uma reflexão geral que a gente está fazendo aí trazendo várias ideias, vários contextos para a gente começar a adentrar um pouquinho mais da pacificação. E ainda do processo íntimo, né, da intraconsciencialidade, a pessoa com ela mesma. Então, assim, o que vem a ser características, então, da pacificação? Uma questão começa pela ausência de medo. Não sei se vocês concordam. A pessoa com medo, seja do que for, tá? A gente está hoje no nosso contexto aí social, que demanda um certo cuidado, mas não necessariamente você precisa ter medo, tá? Obviamente você tem que se cuidar, você tem que se prevenir, né? Não ficar a descoberto, mas você precisa manter essa tranquilidade. Você não pode ficar preso sem reação, sem ação, em função de medos, seja quais forem. Outra questão, ausência de ressentimentos. Né? A pessoa que mantém ressentimentos, ela não tem pacificação. Ela está sempre remoendo, está sempre cobrando da pessoa, do contexto, do trabalho, seja do que for, ela está sempre ressentida, sempre buscando algum argumento, né, alguma desculpa para a frustração que ela possui. Tá? Outra questão, aí vemos o lado positivo. A pessoa que tem pacificação, ela tem uma autosserenidade vivenciada. O que é isso? Ela consegue manter um padrão de equilíbrio, né, de tranquilidade permanente, ou pelo menos a maior parte, 51%, a gente gosta de falar, 51% das vezes. Ela perde, né, o equilíbrio muitas vezes, mas rapidamente ela retoma aquela condição equilibrada. Tem um senso mais universalista. O que é isso? Ela começa a pensar além dela mesma, além do grupo familiar, além do bairro, da cidade, do país. Ela é uma pessoa que se coloca mais como cidadão planetário, né? Cidadão do cosmos, e menos cidadão bairrista, cidadão da paróquia, do contexto ali, né? do feudo. Tá? Outro ponto, a pessoa com um certo nível, um certo grau de pacificidade, é o bom humor, alegria, tranquilidade. Tá? Tem uma certeza íntima de que as coisas vão melhorar. Então, depois a gente vai ver por que ela tem essa certeza, por que tem pessoas com certezas de que as coisas vão melhorar, apesar de o mundo estar caindo à sua volta. Tá? A gente vai entrar depois na questão da projeção consciente justamente por isso. A pessoa não se vitimiza mais, então ela não está mais preocupada em achar culpados. Ela é responsável pelas suas atitudes. A situação que ela se encontra neste momento, ela entende que é justamente resultado das próprias escolhas pessoais ao longo da sua vida. E a gente vai falar um pouquinho depois também das vidas anteriores, inclusive. Tá? Ela não sofre mais tanto com as críticas alheias. Não sei se vocês concordam. As pessoas vão fazer críticas. Não tem como agradar todo mundo. É uma ilusão você achar, primeiro, que você tem controle da situação. Segundo, que você vai conseguir agradar todas as pessoas a todo momento. Então, a pessoa, já sabendo disso, ela procura estar mais alinhada com seus valores, com seus princípios, e tentar aplicar esses princípios de maneira mais coerente possível. Tá? Aí é que entra, por exemplo, a pacificação, quando é que ela começa? Quando é que inicia a pacificação íntima? A partir da transparência pessoal. Justamente por essa transparência, por essa explicitação, pela sinceridade real, mas consigo mesmo. Não você aquela pessoa, por exemplo, que chega assim, não, eu sou sincera e falo tudo que vem para outra pessoa. Não, isso não é sinceridade. Isso, muitas vezes, é falta de educação. Tá? Não sei se vocês concordam com essa posição, porque às vezes a pessoa não pediu uma heterocrítica, né? Uma crítica a respeito da postura dela.
Uma coisa é você dar um feedback, dar uma crítica construtiva tentando ajudar a pessoa, isso se a pessoa está aberta para receber. Outra coisa é você sair despejando tudo que você pensa, sem pensar se aquilo vai ajudar ou não a pessoa. Então, essa transparência que eu estou falando aqui, de sinceridade real, para início de conversa da pacificação íntima, tem a ver justamente com a própria consciência, então a própria pessoa identificar quais são os seus valores, né, pessoais, quais são as suas premissas de vida, né, o que veio, começar a questionar o que você trouxe desde pequeno, desde quando você era criança, quais eram aqueles valores, o que dava sentido para a sua vida, desde cedo, e o que dá sentido para você ainda, né, e você tentar agir, tentar se manifestar desde os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua manifestação perante, né, os outros, de maneira coerente, de maneira sincera, sem se vitimizar, sem se trazer esse contexto, sem se punir por isso também. Mas, claro, com bom senso, com discernimento, né, você refletindo a respeito. Você não vai simplesmente também se colocar numa condição onde você vai correr o risco de sofrer bullying, por exemplo, né? Ou sofrer chacotas. E também não, você tem que ter discernimento para o que você pode abrir e o que você não pode abrir. Mas então veja só, pegando um pouquinho do contexto de paz também, não sei se vocês estão acompanhando aí. Paz tem relação com alegria, tem a ver com construir um futuro conjunto, então, principalmente em sociedade, nós almejarmos ou termos a perspectiva de construir algo em conjunto no futuro. Se não houver paz, em geral, as pessoas não querem construir nada junto. Então, quando as pessoas pensam em paz, elas pensam justamente nisso, né? De algum jeito, a situação, o contexto melhorar. Ter entrosamento, tem intercooperação, intercompreensão, intercooperação, tem interlocução, tem diálogo, tem solidariedade. Então, esses são os contextos de paz. Só uma curiosidade, por exemplo, no século XX, não teve um dia no planeta Terra que não teve um conflito. É uma situação interessante a gente pensar. Todos os dias do planeta Terra, no século XX, teve um conflito armado. Guerras, conflitos pequenos, conflitos grandes. Nós tivemos as 2 guerras mundiais, entre outros menores, né? Então, assim, isso Por que acontece esse tipo de situação? Justamente porque nós não estamos pensando, nós imaginamos, a grande maioria da população imagina que o seu contexto é apenas físico. Você é o corpo físico, você precisa adquirir bens, através desses bens é que vão trazer felicidade, né? Já tem pessoas que reconhecem que a felicidade ela transcende esses valores físicos. Essa situação de você conseguir uma casa, conseguir um emprego, conseguir bens materiais e que isso vai satisfazer. Tem pessoas que satisfazem somente com isso. Mas se você olhar a fundo, provocar uma reflexão, geralmente essas pessoas não provocam uma reflexão mais aprofundada. Mas se provocar, elas vão ver que ainda vai faltar alguma coisa. Aí é que vai entrar, quando eu falei ali, por exemplo, da transparência, né, mais explícita. Da questão de a pessoa ter um otimismo de que as coisas vão melhorar. De onde é que vem essa certeza? De onde é que vem essa condição? Aí eu trago para debate aqui a questão da... Desculpa. A questão da projeção consciente, que é a saída lúcida para fora do corpo, que é vamos dizer assim, é o tema principal que o IPC, né, que a instituição trabalha para divulgar, é uma ciência também, projeciologia, que é justamente ampliar a nossa manifestação, a gente poder ter mais informações. Então imagina o seguinte, uma pessoa que está dormindo e por algum motivo ela se encontra fora do corpo. Tá? Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela está fora do corpo, ela consegue enxergar o corpo físico deitado na cama, tá? Ela sabe que foi dormir, se acomodou na cama, estava deitada, adormeceu e depois se encontrou fora do corpo. Ela olha para o corpo físico e pensa assim, puxa vida, mas aquele corpo ali, ela pode ter uma série de questões,
Pode pensar que morreu, pode pensar que está sonhando, pode pensar que está alucinando, mas ela também começa a pensar, ela consegue pensar, ela consegue raciocinar, ela elabora pensamentos, ela consegue sair daquele ambiente para outro ambiente, ela consegue voar, que a gente chama de volitar, né? Ela tem uma sensação de leveza. Então, assim, se isso acontece, se é possível ter essa experiência, que a gente chama de projeção da consciência, também conhecido como projeção astral, desdobramento, né? E uma série de outras, tem mais de 200 sinônimos para projeção consciente. Bom, se ela tem essa experiência, ela tem a capacidade de sair fora do corpo, podemos refletir então que é o seguinte, o corpo físico não é o único veículo, não é a única forma da pessoa poder se manifestar. Então a gente já tem uma informação adicional. Poxa, se eu tenho corpo físico e eu tenho um outro corpo, o que acontece? O que eu posso fazer? Então esse é o campo de estudo, um dos campos de estudo do IPC, que é justamente entender como funcionam esses fenômenos. E aí nós temos, por exemplo, um que é bastante pesquisado, que é a experiência de quase morte, EQM, que as pessoas, por um processo de trauma, né, numa cirurgia, num acidente, principalmente acidente de carro, por exemplo, as pessoas se veem fora do corpo, às vezes veem o processo sendo feito na cirurgia, né, e relatam tudo. E tem casos muito, até de crianças, então para explicar, por exemplo, que a pessoa, uma criança não tem uma formação cultural já extensa para poder imaginar muita coisa, né? Às vezes coisas que ela nem conhece, e já tem relatos de crianças falando, olha, eu vi isso, percebi aquilo, foi assim, 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 relata com detalhismos impressionantes. Então, para nós que estudamos isso, para nós é uma condição factível, né? Nós, inclusive, estudamos, damos aulas sobre isso, fazemos laboratórios para saída fora do corpo, buscamos isso, né, enquanto voluntários, enquanto docentes, enquanto pesquisadores aqui na instituição, de modo geral da Conscienciologia também. Mas o que acontece? Isso facilita, essa saída fora do corpo nos ajuda, nos auxilia a entender mais o nosso próprio contexto. Então, a própria projeção da consciência, ela nos ajuda a entender, serve como ferramenta de autopesquisa. Autopesquisa é você, vamos fazer uma correlação com a ciência tradicional que a gente conhece. Tem a pesquisa. Você quer pesquisar um determinado item, um determinado problema, né? Problema de pesquisa. No caso da autopesquisa, quem é o problema de pesquisa? É a própria consciência, você mesmo. Né? Esse princípio inteligente, o self, o ego. Então você vai pesquisar você mesmo. O que acontece quando você sai fora do corpo? Lembra que eu falei lá de transparência? Quando você sai fora do corpo, não tem como você esconder a sua realidade. O seu eu, o seu ego, ele transparece, ele aparece para tudo e para todos. Então aqui na dimensão física, esse corpo de carne, né, carne e ossos, a gente consegue esconder um pouco a nossa manifestação. Óbvio que se tem pessoas que são mais perceptivas, mais sensitivas ou mais parapsíquicas, que a gente chama, consegue perceber as energias da pessoa que ela está escondendo ou está mentindo, por exemplo. Mas fora do corpo isso transparece. Então vamos pensar o seguinte, você se considera uma pessoa pacífica? Se sim, um experimento interessante é você sair fora do corpo e tentar interagir com outras consciências fora do corpo e ver qual é a sua reação. Claro que vai depender muito do nível de lucidez que a pessoa consegue ter fora do corpo, né? E depois o processo de relembrar desse processo da experiência fora do corpo. Então veja, por exemplo, uma situação que pode acontecer você fora do corpo, você vê uma consciência um pouco mais fora do habitual, às vezes muito deformada, meio padrão animal, assim, porque ela se transfigura, e aí você já fica com receio, já fica com desdenho, já fica rechaçando aquela consciência. Já é um item de pesquisa que a pessoa pode levantar, porque é o seguinte, ela não é tão pacífica assim. Lembra lá do senso universalista que a gente trouxe? Tanto o senso universalista quanto o senso de fraternismo, justamente isso, você conseguir, se aquela consciência está naquele outro padrão, como é que você vai ajudar se você já tem esse padrão de um pouco de distanciamento?
para não falar outras, né, de discriminação e outras, ou de rejeição, inclusive. Então, assim, a própria projeção já dá para você essa condição. Outra questão. A projeção consciente pode ajudar a você entender quais são os seus princípios e valores que você traz. Então, por exemplo, se o corpo físico, se você consegue existir fora desse corpo físico, o que acontece quando o corpo físico é descartado? Quando ele morre, quando o corpo físico morre, será que eu deixo de existir? Então aí a projeção consciente já começa a trazer justamente isso. Olha, você não deixa de existir. Então, lembra lá do medo que eu trouxe no início? Então, um dos fatores para perder o medo da morte, ou o que a gente chama de descarte do soma do corpo físico, é você se projetar, você sair fora do corpo e ver que o corpo físico, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que a consciência se manifeste aqui nessa dimensão e possa interagir com outras consciências de outros níveis evolutivos que, às vezes, na dimensão onde a gente se projeta, é mais difícil interagir com consciências mais evoluídas e menos evoluídas. A gente, por padrão, se manifesta na mesma frequência do que a gente pensa, do que a gente sente, né, das nossas energias. Então, veja, o fato de eu sair fora do corpo e poder acessar essa outra dimensão já me dá uma ideia de que, assim, poxa vida, eu sou mais do que o corpo físico. Logo, se eu sou mais do que o corpo físico, significa que eu vou continuar existindo após o corpo físico ser descartado. Se eu continuo existindo, então, para onde eu vou? Ou de onde eu já posso começar a questionar? Bom, então eu já existia antes desse corpo físico, né? Se eu já existia antes desse corpo físico, eu estava em algum lugar. Se eu estava em algum lugar, que lugar é esse? A gente chama de paraprocedência extrafísica. Nesse local, ou nessa comunidade extrafísica que a gente chama, assim como comunidade intrafísica, né, a dimensão física, a gente tem nossa comunidade, nosso bairro, existe a correlação também fora da dimensão física. Lá existiam valores, né, a comunidade parecida tinha valores, tinha princípios, modos de atuação, e você fazia parte. Então, aquilo fazia parte também de você, faz parte de você, faz parte de nós, esses valores, né, cada um com a sua especificidade. Outra coisa que você pode buscar por exemplo, se você pode procurar também, inclusive na bibliografia da Conscienciologia, tem um teste que a gente chama teste do intermissivista. Você que está assistindo aqui a nossa transmissão, se interessou, seja pela projeção consciente, seja pela pacificação íntima, ou as duas juntas, você tem alguma relação, porque esses dois temas lhe chamaram a atenção. Então vamos pensar o seguinte, por que isso chamou a atenção? Né? De onde é que vem isso? Muitas vezes é porque a gente estudou isso antes de renascer, tá? Ou teve acesso a essas informações. Então, o que a gente chama que é possível, quando estuda esses temas, a gente chama de curso intermissivo, que a intermissão é antes de renascer, então, entre uma vida e outra, entre uma missão e outra, existe a intermissão, entre as missões. Então, você pode ter essa condição de vivenciar ou de atuar, de fazer cadeiras, né, cadeiras que a gente chama de disciplinas, de treinamento, de estudos, né, de aperfeiçoamentos, que a gente chama de curso intermissivo. E existe uma preparação para você renascer, né, você planejar a sua vida. Então, para saber, um dos testes que tem é o teste do intermissivista. Você pode, para saber se você foi intermissivista, você pode procurar na bibliografia, no livro 700 Experimentos, que ele ajuda a você ter se não me engano, são 10 questionamentos, e você pode ponderar ali se você fazer uma avaliação, obviamente, inicialmente um pouco superficial, mas depois você pode aprofundar mais, para ver se você estaria dentro desse parâmetro de ter feito um curso intermissivo ou não. Mas não se preocupe se você não fez, você acha que, fazendo o teste, né, você acha que não fez, não tem nenhuma missão a ser feita, não é tarde, você pode começar agora. Pode começar a estudar, pode começar a aprofundar, e justamente a projeção consciente ajuda nisso. Se você não fez, você pode ir visitar comunidades extrafísicas onde isso está acontecendo. Só depende da consciência, só depende da vontade.
o principal ferramenta que a consciência tem é a própria vontade. Um dos 3 poderes da consciência, que é a vontade, o outro é a intenção e a outra é a organização. São os 3 poderes principais da consciência. Não depende de nada, não depende do corpo físico, não depende de ferramentas, não depende de tecnologia, depende apenas da própria consciência, que é esse princípio inteligente, esse princípio evolutivo. Então veja, a projeção consciente vai começar a dar amplitude nessas manifestações. E outra coisa que acontece junto, outro aspecto que é desenvolvido junto com a projeção, é a percepção, além dos 5 sentidos. O que acontece? Quanto mais a pessoa tem projeções, ela começa também a desenvolver o que a gente chama de parapsiquismo, também conhecido muitas vezes como mediunismo, ou sensitivo, né? A percepção além dos 5 sentidos, clarividência, que é você ver além dos 5 sentidos, a clareaudiência, sentir, ouvir além dos 5, além da audição, né? A clarividência além da visão. Então veja, você começa a perceber a condição dos ambientes. Então muitas vezes o que a gente trouxe ali de sentir críticas, se sentir em relação à crítica de outras pessoas, você se sentir abalado, ou abalado em relação à crítica de outras pessoas. Uma coisa que vai acontecer é o seguinte, você não pode controlar isso. As pessoas vão fazer crítica ou deixar de fazer crítica, muitas vezes vão fazer elogios, independente disso, tá? De você fazer a coisa certa do ponto de vista da pessoa ou não, isso independe. Mas o que acontece? Como você vai reagir ou como você vai atuar frente a isso é o que vai importar, entende? Deixa eu só pegar aqui uma pergunta ou um comentário. Michel, quando acordei agora à tarde, na rememoração não conseguia lembrar. É como se tivesse acontecido algo diferente do que meu cérebro consegue entender. Só entendi 1 segundo quando acordei, mas depois não é que eu tenha esquecido. Eu lembro, só não sei explicar. Como se um computador antigo tentando rodar o Windows 10 de hoje. Boa analogia, Michel. Acontece muito disso. Uma questão que precisa ser trabalhada realmente é a rememoração. E ela é muito fugaz. Nós retornamos da projeção, ou dessa experiência fora do corpo, e você retorna, então você tem que transferir aquela informação que a gente chama do paracérebro, porque existe uma correspondência ao cérebro físico, né, que a gente chama de paracérebro, e ele tem que transferir a informação para o cérebro físico. Só que no momento de transferir para o cérebro físico, muitas vezes se perde, dependendo se a gente acorda muito rápido, né? Então você falou aqui, só entendi por 1 segundo. Então aquele lampejo, 1 segundo, toda a informação, depois passa. É hábito. Hábito de começar a registrar, de começar a refazer, né? Ficar tranquilo, quieto ali, até relembrar o máximo possível. Puxar o fio da meada, depois tentar. Tem algumas técnicas de rememoração que ajudam nisso. Obviamente que o trabalho com a memória do cérebro, né, você fazer associação de ideias, correlação de ideias, dos temas mais diversos e variados possíveis, ajuda na rememoração. Então, aquele exercício do cérebro mesmo ajuda nisso, tá? E é bem isso mesmo. Cada vez mais, quanto mais tempo você vai, ou quanto mais vezes você vai praticando essa rememoração, com o tempo ela vai melhorando, tá? Obviamente que depende de uma série de fatores. Depende do nível de lucidez que você teve, depende do tipo de experiência, porque muitas vezes a experiência que a gente tem fora do corpo, quando a gente volta, é difícil traduzir em palavras, porque a gente não tem ainda a sinapse, aquele assunto ainda não é dominado. Aquele tipo de experiência não é dominada, não é entendida completamente. Então, é mais difícil realmente traduzir isso. O interessante, até como dica, é você tentar escrever isso, registrar em papel ou eletronicamente, como se você fosse um jornalista, repórter. Você está descrevendo, sem tentar inventar, sem tentar complementar, simplesmente o que aconteceu. Tá? Obviamente, se tiver alguma situação que possa trazer algum constrangimento, que você possa registrar isso e que fique para você mesmo, que você tenha a segurança de que isso vai ficar guardado para você mesmo. Mas que mesmo assim você possa registrar.
Então, assim, eu estava falando do curso intermissivo e pacificação íntima justamente por isso. O que acontece? Você trazendo essa reperspectivação de vida, pelo fato de você começar a se projetar, começar a sair fora do corpo e começar a entender o contexto atual, você vai perceber que os ambientes, você vai começar a perceber a qualidade dos ambientes. Como isso? Através das energias. As energias, elas trazem impregnados uma série de características. E a gente destaca 3 delas, que é o pensamento, o sentimento e as próprias energias impregnadas ali. Então, veja, você pega um ambiente onde as pessoas discutem muito, brigam muito, tem um padrão mais doentio, tem bipolaridade no sentido assim de hora tá bem, hora tá ruim, hora tá faceiro, hora tá triste, hora tá bem-humorado, hora mal-humorado, a bipolaridade nesse sentido, né? No certo e errado, bom e ruim. O que acontece? A tendência nesse local, nesse ambiente, é trazer esse contexto. Então, por exemplo, se existe um local, 2 pessoas brigam e elas saem dali, depois, se você, ou quem tiver um pouco mais de percepção, chegar naquele local, provavelmente pode perceber essas características do ambiente, tá? Agora, se o contrário, naquele momento aconteceu uma confraternização de amigos, uma reconciliação, uma situação de bem-estar, uma comemoração de um grupo, de uma comemoração no sentido assim, sadia, né? Uma comemoração sadia, que não tem a ver com vitória em cima de outro, sobrepujar alguma coisa, nesse sentido não. É uma comemoração de cooperação, de confraternização mesmo, né? Também é possível perceber que aquele padrão no ambiente melhorou. Agora você imagina o seguinte, vamos pensar, como é que é o seu ambiente em casa? Você tende mais a trazer para o padrão equilibrado, mais homeostático, ou para o outro lado, reclama mais, se vitimiza mais, culpa as pessoas em casa, culpa porque não tem dinheiro, culpa o governo, culpa a vizinhança, culpa os cachorros ou os animais do vizinho, entende? Pode ser que interfira um pouco, mas não necessariamente você precisa colocar essa carga de pensamento, sentimento e energia. Você tem que trabalhar como que você lida com isso. Deixa eu ver aqui um outro comentário do Michel. Que se fosse um sonho eu lembraria com detalhes, mas era alguma coisa inexplicável. Não necessariamente, Michel. É o que a gente fala de sonho, tanto sonho mesmo, que no caso o sonho ele é um enredo que acontece no cérebro físico, tá? Ele não tem muita coerência. Normalmente nós somos mais espectadores, tá? E então assim, as situações são sem pé nem cabeça, como a gente chama, tá? Já a projeção consciente, o sonho geralmente ele não tem meio nem fim nem início, assim, é meio fora de contexto. Já a projeção ela tem, apesar de a gente muitas vezes não poder explicar o que está acontecendo, ela tem um enredo, você pode tomar decisões, você pode raciocinar, você pode pensar, discernir, tomar uma ação, tá? Você pode mudar, pode sair daquele contexto, você pode fazer tudo isso. O que ocorre muitas vezes é que mistura sonho e projeção ao longo do nosso sono. Então, durante o sono, a gente passa por uma série de fases, então a gente trabalha isso nas nossas atividades, que tem o ciclo do sono, né? O ciclo projetivo e o ciclo do sono. No ciclo do sono você vai desde a hora de adormecer até entrar no sono mais profundo e depois voltar até acordar. Isso tem o período todo lá do ciclo do sono. E aí você pode, nesse meio tempo, quando você acorda, você vai lembrar um pouco do sonho, um pouco da projeção, às vezes tem 2, 3 sonhos no meio, também um pouco de onirismo, então mistura tudo. Tá? Por isso que é bom o registro, porque às vezes um sonho, uma projeção, muitas vezes o que as pessoas chamam de sonho, nós chamamos, até classificamos, depois as pessoas começam a aprender a classificar, que aquilo não era bem um sonho, era uma projeção com baixa lucidez, que é uma projeção de semiconsciência. Tá? Então, a pessoa começa com o tempo somando
os vários registros, você vai ver que dá para, opa, tem um padrão aqui. Então eu consigo começar a extrair informações mais coerentes, apesar de toda essa incoerência, vamos dizer assim, naquele sonho específico, mas ele vai se ligar com 2, 3, 5 sonhos no futuro ali, que você vai ter na frente, né, nos dias futuros. Ou com algum sonho que você teve, sonho no sentido ou projeção, que você teve para trás. Tá? Então, nesse sentido, só para esclarecer um pouquinho, o sonho mesmo, ele é meio fantasioso, vamos dizer assim, né? Ele não tem um enredo coeso. Já a projeção a gente descreve, discrimina, mas com possibilidade de você atuar. Tá? Obviamente que vai depender da sua lucidez naquele momento. Tá? Onde estávamos? Então, do ponto de vista que eu estava falando, que a partir da projeção você consegue ampliar a sua percepção do ambiente onde você está. Tem uma ferramenta também que ajuda, que é o trabalhar com as energias, trabalhar os seus chakras, que é justamente uma técnica essencial para isso e que vai reverberar no processo projetivo, que é a técnica do estado vibracional, que é você mobilizar suas energias. Tá? Procure também a técnica na bibliografia da Conscienciologia, tem no livro O que é a Conscienciologia, tem para download também, em PDF, esse livro, tem nas unidades do IPC, se você quiser adquirir. Tem a técnica descrita ali passo a passo, como é que você faz a técnica do estado vibracional. Então, essa técnica, além de ajudar na projeção, ajuda você a ampliar suas percepções, ajuda você também a manter o equilíbrio pessoal, seu equilíbrio consciencial. Por quê? A grande maioria das condições onde você perde a estabilidade é porque você recebe muita carga. Então, lembra lá que eu falei do pensamento, do sentimento e da energia? Que a gente tem até um nome para isso, que é pensene. Então, a gente está trocando a todo momento essas energias. E o fato de estar trocando essas energias, se nós pensarmos qual é a realidade, então, voltando ao início da transmissão que a gente estava aqui hoje, está aqui hoje. Baixa tolerância às opiniões alheias. A questão do monodeísmo de ideias, a polarização. Desculpa, gente. Então, veja, isso cria uma carga energética. Tem mais a crise econômica aqui, principalmente no Brasil, né? Tem os conflitos que a gente fica sabendo no mundo todo. Tudo isso cria um padrão de pensamento, sentimento e energia que, se a pessoa só vive na dimensão física, só enxerga esse viés, qual é o pensamento que pode ter? Não, tá tudo indo pior, o mundo vai acabar mesmo, daqui a pouco vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, não tem mais solução, o planeta vai entrar... Na verdade, o planeta vai continuar existindo, né? Nós, os seres humanos, é que corremos o risco por essa visão, nós que corremos o risco de sermos extintos. Né? Se o planeta entrar numa fase aí de não ter mais volta do ponto de vista ecológico, né? Dos bens ambientais, né? Dos recursos ambientais, se não tiver mais volta, quem vai deixar de existir são os próprios seres humanos. Mas assim, se a pessoa tem só essa visão da dimensão intrafísica, realmente, ela acha que a coisa não tem mais solução. Né? A violência está aumentando, eu tenho que ficar encarcerado agora, fechado. Mas veja, mesmo assim, se nós olharmos do ponto de vista somente intrafísico, desde que a humanidade, que a gente conhece na história da humanidade, se nós olharmos globalmente, também, gente, o mundo está melhor. Tá? A condição humana está melhor. Tem problemas? Tem. Tem fome, tem miséria? Tem. Mas a gente ainda tem condição melhor do que era antigamente na história da humanidade. Isso a gente pode olhar, aprofundar um pouco mais, mas assim... Agora, se a pessoa tem ainda mais essa visão de que não é só a dimensão física, a pessoa pode sair fora do corpo e vivenciar, e que existe uma série de consciências mais evoluídas, mais avançadas, e que estão, vamos dizer assim, supervisionando esse processo. Tá? Até entrando um pouquinho, saindo um pouquinho da pacificação, mas que
é um tema correlato porque reverbera na pacificação que está acontecendo, por exemplo, essa superlotação em geral, em tudo, né? Esse aumento de criminalidade, aumento de violência e tudo mais, tem um fator que explica isso, que é a reurbanização planetária. Se a gente fizer um contraponto aí, reurbanização é você pegar um ambiente que está doentio, patológico, não tem infraestrutura básica, e você realoca aquele agrupamento, melhora, estou falando em termos gerais, não estou dizendo como é feito hoje, tá, gente? Mas em termos gerais, você melhora aquele ambiente, tá? Ajusta e aquilo transforma para melhor, tá? A ideia é que transforma para melhor as pessoas também que viviam naquele momento, naquele contexto ali. Bom, do ponto de vista extrafísico, existe muita consciência que não sabe que morreu, então que deixou, ela tinha tanta certeza que o corpo físico era ela mesma, que quando ela morreu, seja em que momento ela morreu, seja na Idade Média, seja no início da humanidade, nas guerras todas que já existiram, seja na Segunda Guerra, seja num momento agora, num acidente de trânsito, ela não questionava sobre isso, ela morreu, dessomou, que a gente chama, descartou o corpo físico. Só que ela não entendia que existia vida após a morte, né, após o descarte do corpo físico. Ela continua vivenciando aquela condição que ela achava que era verídica para ela. E aí? Então, e aí ela continua se manifestando como se estivesse viva. Tá? E muitas vezes interagindo conosco no dia a dia. E aí muitas vezes um padrão que a gente sente de intranquilidade, de insatisfação, de frustração ou de vitimização, muitas vezes é patrocinado por a aproximação dessas consciências. Só que se a gente não souber que isso está acontecendo, achamos que isso é nosso. Então aí vem um outro ponto, tanto da ferramenta estado vibracional, da técnica estado vibracional, para você começar a perceber isso, desenvolver a percepção desses contextos, também como da projeção da consciência, porque você sai fora do corpo e vê esses ambientes, você interage com essas consciências, você consegue visualizar isso. Não é que ninguém contou para você, tá? Entende? Você vê em primeira mão. Essa é a diferença do trabalho que a Conscienciologia está trazendo. Então, a gente não está aqui para convencer, não está aqui querendo que você acredite que isso, de fato, existe assim. A nossa proposta é que você pondere se, de fato, isso é plausível e se provoque, nesse sentido, até a nossa provocação, de você experimentar isso, sair fora do corpo e ver se isso, de fato, existe. E pela nossa experiência, para nós isso é uma realidade, e você consegue ter mais noção justamente universalista, mais senso de fraternismo, porque tem esse contexto fora do corpo, nessas comunidades, elas têm um padrão muito doentio. Então, você vê assim, uma coisa que vai ajudar a pessoa a ter mais tranquilidade íntima é quando ela começa a ajudar outras pessoas. O fato de você ver quando a pessoa está muito insatisfeita, é porque ela provavelmente ela tem algo a fazer e ela não está fazendo. Sabe? Aquilo que ela deveria estar fazendo, aquilo que ela mesma se provocou a fazer antes de renascer. Tá? E mesmo as pessoas que provavelmente não têm esse feeling, esse sentimento de ter algo a cumprir, mas elas podem ver exemplo de outras pessoas e às vezes, como eu falei ali, a violência, ela não resolveu. As guerras não resolveram os problemas. O que está resolvendo os problemas? É você ajudar os outros. Você se ajudar, primeiramente, para ficar bem e poder doar o seu melhor. E aí entra essa questão da pacificação. Quanto mais você estiver bem, mais você, mesmo que você não abra a boca, mesmo que você não fale nada, o seu exemplo reverbera. O seu exemplo mostra a sua realidade. Você vai ver que, pela sua postura, pela sua autopacificação, as pessoas vão olhar diferente para você e mas como, até vão criticar você. Entende? Como assim? Olha lá, a pessoa está destratando você e você não vai falar nada, não vai brigar com a pessoa? Você diz, eu não preciso. Porque eu sei, por exemplo, se a pessoa traz um defeito seu, muitas vezes, se você já pesquisou, já aprofundou, usou a projeção consciente para isso, que ajuda demais, você vai ver que é o seguinte, você já conheceu aquela dificuldade, aquele seu traço, né, seu defeito, mas você já viu outros tantos também e você já está trabalhando. Obviamente que se você não está trabalhando, você fica numa condição vulnerável.
aí que está o ponto. Entra a situação da autopesquisa, no sentido de você identificar é um ponto. Depois vem a questão de você poder trabalhar isso. Então, só identificar, só conhecer, só sair fora do corpo e entender esse contexto, não resolve. Então, ele vai dar uma série de informações para você, para entender mais, e aí você tem que ir atrás para ver assim, eu estou contente com esse meu nível de manifestação neste momento? Essa é a questão. Então, por exemplo, descobri que eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas que têm esse perfil. O que eu vou fazer então para resolver isso? Aí você cria um plano de ação para trabalhar isso. É isso que a gente chama de... obviamente que a autopesquisa, que a gente está chamando, pesquisa de si mesmo, ela é individual, ela é personalizada, cada um não tem uma receita de bolo pronta, olha, você faz isso, 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 e está resolvido. Não, cada um vai ter a sua especificidade. Você pode até implementar uma série de metodologias ou usar várias técnicas que você pode criar, e a própria Conscienciologia, inclusive, propõe também diversas técnicas, a própria Projeciologia também. Mas assim, você vai montar e vai depois mensurar se você conseguiu superar aquela condição ou não. E aí o que acontece? Você superando aquilo ali, lhe dá mais energia para atuar em outras condições. Então, por exemplo, a questão de uma coisa que tira a pacificação íntima, nós estamos aí nos minutos finais da nossa transmissão, uma coisa que tira a pacificação íntima é você identificar uma condição sua, ou alguém traz um contexto para você não muda. Você tem uma oportunidade de fazer uma mudança para melhor e você opta por não mudar. Né? O que acontece? Aquele processo, muitas vezes, vai voltar. Então, vamos pegar um exemplo. Relacionamento. Você se relaciona com pessoa e não dá certo. Aí você troca outra pessoa. Mesma coisa, não dá certo. Será que são as pessoas que não dão certo com você ou você que não tem aquela condição para construir uma relação mais harmoniosa? Então, é um ponto para se pensar. O que acontece? Se você não trata aquele traço, aquele defeito, né? O que acontece? Fica mais difícil, cada vez vai ficando mais difícil, cada vez que acontece um novo contexto, uma repetição, vai ficando mais pesado, vai ficando uma crise. Vai chegar um momento que a crise vai ser tão grande que ela vai ser de sofrimento. E aí você vai ter que mudar por obrigação. A proposta que a Conscienciologia e a Projeciologia trazem é você começar a fazer crises de crescimento. Ou seja, você está bem, você está num momento tranquilo, sereno, sem muitas dificuldades, e você, identifiquei essa condição. Beleza, então vamos tratar isso aqui. Você está bem, então se aquilo ali gerar um desconforto, ele gera um desconforto menor. Aí você consegue superar, só que o ganho de energia que você tem com aquilo ali, lhe traz uma condição de plenitude. Poxa vida, consegui. Sabe? Você ganha energia. E esse ganho de energia é que lhe traz um pouco mais de satisfação. E aí, com o tempo, você vai criando um hábito de, cada vez mais tratando isso, você está sempre em superávit de energia. Aí você consegue tratar as suas coisas e isso vai trazendo para você um equilíbrio cada vez maior. Então, você começa a provocar as suas crises. Só que são crises de crescimento. E aí você sai sempre por cima, no sentido de sempre equilibrado, sempre bem. Entende? E aos poucos, isso vai levando a uma condição onde que a opinião alheia, não é que você não vai se importar com a opinião alheia. Você vai trazer como elemento de pesquisa para você mesmo, mas ela não vai te desestabilizar. Veja só que legal isso. Você não vai perder o chão, você não vai ficar desequilibrado, você não vai perder a sua harmonia interna, íntima, independente do que a pessoa trouxe. E você também não vai querer revanche com a pessoa. Você vai respeitar, você vai entender a pessoa, e muitas vezes esse entendimento, essa compreensão que você tem com a pessoa, desconcerta totalmente a pessoa. É aquela história, a pessoa vem brigando com você e você, oi, tudo bom? Como é que você tá?
pronto, você desarma no sentido até veja só, é até um termo bélico, desarmar, embora tentando falar de pacificação. Veja que nosso vocabulário também é um outro elemento que você pode pesquisar. As nossas palavras que nós utilizamos, eu uso muito eu, significa um pouco mais de egoísmo. Quando a gente utiliza um pouco mais de nós, né, já está aglutinando. Então, são todos os aspectos que nós podemos elencar a partir da nossa manifestação. Hoje o nosso tema aqui é projeção consciente e pacificação íntima, então o nosso foco é projeção consciente, ajudando a entender ou implementar um pouco mais de pacificação. Gente, eu não sei se ficou mais algum aspecto aí que faltou. Tem mais alguma questão, Priscila, que veio? Não, aqui só o pessoal falando gratidão, concordando, boa noite, tem gente de Portugal. Ah, legal, pessoal de Portugal aí, muito obrigado pela presença aí. Não sei se tem mais gente, mas tem gente do Brasil, né? E até agora se manifestaram. Gente, olha só, gostaria de fazer um convite para vocês. Eu salientei bastante aqui a questão de autopesquisa, porque nós entendemos justamente que a autopesquisa, pesquisar a consciência, pesquisar a si mesmo, é o item mais importante, é o problema, vamos dizer assim, problema no sentido de problema de pesquisa, é o mais importante que nós devemos nos ater. Obviamente que tem toda a condição humana que a gente tem que dar conta, e ela faz parte dessa pesquisa. E aí o IPC, ele está vai realizar agora dia 15 de novembro, de 15 a 18 de novembro, no Hotel Windsor Plaza, em Brasília, o 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que eu vou mostrar o folder para vocês, vocês estão dando para ver aí direitinho. Tá? Aqui nós temos uma série de, justamente, várias pessoas tratando de vários temas, vocês podem acessar a página do IPC para ver todos os detalhes lá tem uma página específica, um hot site do Congresso, tá? De autopesquisologia. Autopesquisologia, então, é a especialidade da Conscienciologia que pesquisa ou que se atém às ferramentas de autopesquisa. Como é que você faz, quais metodologias, como utilizar a própria projeção da consciência, né? Para se pesquisar a si mesmo, tá, gente? Fica o convite aí, tem uma série de temas muito interessantes sobre autopesquisa. Mais alguma questão? Não, pessoal, só dando joinha, curtindo aqui. Não sei se atendi a expectativa de todo mundo, gente, mas assim, cada vez mais nós estamos precisando de pacificação íntima. Quanto mais cada um tiver esse padrão de pensamento, sentimento e energias pacíficas, pacifistas, não significa passividade, e sim pacifismo. Mas nós conseguiremos mudar o padrão do planeta, tá? Então, assim, nós não vamos mudar, nós não pretendemos e nós não vamos mudar o outro. Então, temos que começar por nós mesmos. Cada um fazendo a sua parte, e isso cada vez mais faz mais sentido, principalmente quando você fala de uma revolução intraconsciencial. Você mudar você mesmo, tá? Para melhor. Você, além de ter um padrão melhor de manifestação, você interagir melhor com as outras pessoas, você dá exemplos. Isso é o mais sério. A reeducação, ela acontece muito mais pelo exemplo do que propriamente você tentar educar outra pessoa. Obviamente que cada um pode se auto-reeducar, essa é a proposta. Mas no sentido assim, nós não vamos mudar os outros, nós podemos dar exemplos pacifistas, né? A partir da nossa pacificação íntima, do nosso otimismo refletido, no sentido de passar por um discernimento, uma reflexão, ponderado, sem tentar convencer ninguém, a partir do nosso exemplo, tá, gente? Eu agradeço aí a participação de todos, os comentários aí do Jamil e do Michel, pessoal de Portugal, pessoal do Brasil, pessoal do planeta inteiro, né? Intra e extrafisicamente, que participaram aqui com a gente. Muito obrigado aí
presença.